quero que você curve a sua cabeça, por favor, feche os seus olhos. Hoje nós vamos ministrar sobre a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Hoje nós vamos ministrar sobre a coisa mais importante, o acontecimento mais importante que aconteceu no universo, que foi a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Ele palmilhou esta terra, Ele esteve aqui entre nós, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Então curve a sua cabeça, por favor. Pai, nós te louvamos, te adoramos, Senhor. Estamos nesta noite na tua casa, reunidos, Senhor, para te louvar, para te adorar, para glorificar o teu nome. Mas nesta noite, Pai, nós vamos falar aqui de algo memorável, algo que mudou a história da humanidade. E nós queremos abrir o nosso coração para receber tudo aquilo que o Senhor fez por nós, para entender a obra da cruz do Calvário. Fala conosco, move os nossos corações, e que ao participarmos da ceia, Pai, estejamos cheios da tua presença, do conhecimento do Senhor, para desfrutar tudo que o Senhor tem para as nossas vidas, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Queridos, acompanhem comigo aqui. Na quinta-feira da Semana Santa, o Senhor Jesus, Ele participou da ceia com os seus discípulos. Na quinta-feira à noite, Ele reuniu os seus discípulos, e então eles participaram da ceia, e estavam os 12 à mesa. Isso é algo emblemático, porque às vezes nós pensamos que igreja é lugar de perfeição. Igreja não é lugar de gente perfeita, mas igreja é lugar de aperfeiçoamento. É lugar da gente estar sempre melhorando. Porque sim, o Judas também estava na ceia. Todos estavam. Pedro, que trairia Jesus, Tomé, que duvidaria de Jesus, Tiago e João, que quiseram sentar à esquerda e direita do Senhor Jesus. Todos estavam. E Jesus estava ali com os seus discípulos. E na ceia da Páscoa, eles faziam nos moldes do que foi a instituição da Páscoa. E nós ministramos aqui Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Se você tem a sua Bíblia aí, por favor, abra comigo. Que eu vou falar aqui sobre o que foi a paixão de Cristo. Até se tiver aí, Jackson, por favor, aquele fundo da paixão de Cristo, coloca para mim aí, por favor. Tem até um filme maravilhoso que fala sobre isso. Olha só, aqui em Êxodo capítulo 12, a Bíblia Sagrada nos fala o que foi a instituição da Páscoa. Que foi quando o povo de Israel saiu do Egito, e o povo de Israel naquela noite, eles sacrificaram um cordeiro, diga comigo, cordeiro. E o sacrifício do cordeiro já representava Jesus que iria morrer por nós. E eles participaram naquela noite, eles sacrificaram um cordeiro, e eles pegaram do sangue daquele cordeiro e passaram nos umbrais, nos marcos das portas das suas casas, para que o destruidor não entrasse naquelas casas. E hoje nós vamos entregar para você, pastor Adolfo, pega para mim ali por favor. Nós vamos entregar para você um frasconete de óleo. Esse óleo nós vamos entregar com uma folha, está aí a folhinha da orientação também, pastor? O senhor fica aqui comigo, traz aqui. Nós vamos entregar para você esse frasconete de óleo. Uma só, pastor. Segura aqui para mim, por favor. Isso, olha só. Nós vamos entregar para você ungir a sua casa. Para você ungir as portas, os marcos da casa, da janela, da empresa. Depois você pode ungir as pessoas da sua casa. Segura um em cada mão assim, pastor. Isso. E aqui está toda a orientação como você deve fazer para nesse mês da Páscoa ungir a sua casa. Porque assim foi a instituição da Páscoa. Assim foi aqui em Êxodo 12. Eles sacrificaram o cordeiro, ungiram os marcos, os umbrais das portas ao lado de fora, para que onde houvesse a marca do sangue, diga comigo, a marca do sangue, ali o destruidor não entraria. Nós vamos ungir as nossas casas. Obrigado, querido. E o que aconteceu? Eles participaram então daquela ceia, naquela noite, eles comeram a carne daquele cordeiro, eles comeram pão sem fermento, pão asmo, pão sem fermentar, que é hoje aquilo quase que nós chamamos como pão sírio. Comeram aquele pão sem fermento, e eles comeram também ervas amargas. Essas ervas amargas representavam o quê?
os mais de 400 anos que eles passaram no Egito. Essas ervas amargas era para que eles nunca esquecessem de onde Deus estava tirando eles. Então, quando eles participam disso, era o modelo da ceia que Jesus participou na quinta-feira, à noite. Era o modelo da ceia que ele participou. Quem está entendendo? Então, hoje nós vamos participar também da ceia. E a nossa ceia vai ser diferente, não vai ser somente pão e o suco da uva, vai ser o pão asmo, o pão sem fermento, um pão diferente. Vai ser o suco da uva, mas também nós vamos participar de ervas amargas, que é o que? Uma rúcula, uma salada, sem tempero, para a gente lembrar de onde Jesus nos tirou. Quem está aqui, que se não fosse Jesus na sua vida, você estaria morto? Quase todos nós. Então é para a gente lembrar, quando nós participarmos. E vamos participar também do suco da uva, que representa o sangue de Jesus. Então na quinta-feira à noite, o Senhor Jesus, ele participou da ceia. E aqui em Êxodo foi a instituição da ceia. E o que aconteceu quando eles participam lá em Êxodo da ceia, e aí eles partem, e o destruidor não entra na casa deles, mas a morte na casa dos egípcios, eles partem, eles saem do Egito, e eles vão saqueando os egípcios, porque eles sacrificaram o cordeiro. E toda vez que você sacrifica, vem provisão, vem prosperidade. Eles saquearam, levaram ouro, prata, vestes dos egípcios, e assim chegou o dia que Israel saiu do Egito. E eu quero dizer para você, nessa Páscoa, é tempo de você sair do Egito. É tempo de você ser liberto, é tempo de você vencer o pecado, vencer o diabo, vencer as obras das trevas, vencer o vício e ser uma pessoa vitoriosa. Que Deus quer fazer isso nas nossas vidas. Então agora vem aqui para Jesus. Agora Jesus aqui, ele participa então da ceia com os seus discípulos. Eles participam da ceia, e quando termina a ceia, Jesus vai para o Getsêmani. Ele passa a madrugada toda em oração. Note que na quinta-feira da Semana Santa, Jesus não dormiu de quinta para sexta. Ele passa a madrugada em oração. Diz a Bíblia que ele orava tanto que o seu suor se converteu em gotas de sangue. Por quê? Porque estava sobre ele a opressão do peso do pecado de toda a humanidade. Ele era o cordeiro representado lá no Êxodo, que iria dar a sua vida por nós. E ali no Getsêmani, ele sofre, ele ora, ele busca, e ele chega a dizer: Pai, se possível, passa de mim este cálice. O que ele estava querendo dizer? Pai, será que não tem outro jeito? Será que não tem outra maneira? Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ali ele estava indo para sacrificar. Ali ele estava indo para cumprir a sua missão. Aí o que acontece, querido? Chega a sexta-feira da paixão. E na sexta-feira de manhã, em torno de 6 horas da manhã, os soldados romanos vêm para prender Jesus. E note que quando eles procuram prender Jesus, há um alvoroço. Pedro corta a orelha do soldado, Jesus põe a orelha de volta no lugar. Olha o milagre acontecendo. Dizem que o nome do soldado era Malco. Ali ele já faz mais um milagre. E quando os soldados, Jesus pergunta: a quem vocês procuram? E eles dizem: Jesus de Nazaré. E aí Jesus fala assim: sou eu. E quando ele fala isso, é a revelação do eu sou, do grande eu sou, do nome de Yahvé. Quando Moisés perguntou que nome eu vou dizer, Deus diz: diga eu sou. E ele diz: eu sou. E os soldados, eles retrocedem e caem no chão, porque ele era o grande eu sou. Ele quer ser o grande eu sou na tua vida, aquele que realiza milagres, aquele que faz Satanás cair por terra. E ali o Senhor Jesus, então, ele é preso. Por quê? Porque ele se deixou prender. Não que ele não pudesse chamar miríades de anjos para lutar por ele, mas ele tinha uma missão para cumprir: pagar o preço do teu pecado e do meu pecado, porque o salário dos nossos pecados era a morte. Ali ele deu a vida por nós. Aí ele foi levado para ser julgado perante Herodes, Pilatos. Ele foi rejeitado. O povo, Pilatos colocou: olha, eu vou soltar alguém na Páscoa. Tinha Jesus e Barrabás, mas o povo escolheu Barrabás. E o Senhor Jesus, ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. E aí, meus queridos, Herodes manda ele para ser chicoteado.
E aí eu vejo aqui a primeira chaga de Cristo. Ele foi chicoteado, 39 açoites. Ele teve as suas costas dilaceradas. Você consegue imaginar a cena? 39 açoites. Sabe por quê, irmãos? Para poder tirar o jugo do pecado das nossas costas, o peso do pecado, para quebrar todas as maldições do nosso passado, para nos dar um fardo leve, um jugo suave. Ele teve as suas costas dilaceradas. Ele estava pagando o preço por nós. Ali o Senhor Jesus derramou o seu sangue. E chega o horário da crucificação, em torno de 9 da manhã, ele é crucificado. E quando ele é crucificado, os pregos furam os seus pés. Ali você vê a segunda e a terceira chaga de Cristo, feridas do Senhor Jesus. Por que isso? Porque ele teve os seus pés furados. Sabe por quê? Para nos dar poder, para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do mal, e nada nos fazer dano algum. Ele derramou o seu sangue. Sabe por quê, queridos? Para que todo lugar que pisar a planta do teu pé, o Senhor possa te dar. Sabe por que ele teve os pés dilacerados? Para que um dia você e eu possamos andar por ruas de ouro lá na Nova Jerusalém, para te dar vitória. Cada gota de sangue derramado era mais e mais conquistas para a eternidade. Ele estava pagando um preço. Ali na cruz, ele teve as suas mãos furadas, as duas mãos furadas, e note, o termo no hebraico para mão pega toda essa região aqui, não foi aqui onde pode escorregar, pode sair, não, foi nessa região aqui próximo do pulso, para não soltar. Sabe por que ele teve as suas mãos furadas, queridos? Porque ele derramou o seu sangue ali, para que as tuas mãos, teus braços possam abraçar as pessoas, acolher, para que possam as tuas mãos ser colocadas sobre os enfermos e eles serem curados, para que tudo que você pegar as mãos possa prosperar, para que as tuas mãos sejam abençoadas. Ele derramou sangue. Sabe, meus irmãos, nós somos salvos pela graça, mas não foi de graça, custou tudo de Deus, custou o que ele tinha de melhor. Aí, veja, ainda lá na cruz, o soldado vem com uma lança e fura o seu lado, sai sangue, sai água ao lado das costelas, na parte frontal. Sabe para quê, queridos? Para que ele possa curar e tratar o nosso interior, para que ele possa curar os nossos traumas, para que ele possa curar as nossas rejeições, nos dar paz, alegria. Sabe, ele estava fazendo uma obra completa ali na cruz do Calvário. Os soldados colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos. Você consegue imaginar, irmãos, quando a gente bate a cabeça numa quina, já faz um galo, não faz? Você imagina, queridos, o que é a coroa de espinhos perfurando o crânio do Senhor Jesus? Você consegue imaginar o que é isso? Por isso que muitas pessoas, muitos artistas às vezes, eles pintam o Senhor Jesus, fazem quadros, fazem estátuas, mas a cabeça dele inchou. Sabe por quê, queridos? Ele pagou o preço, colocou uma coroa de espinhos. Sabe para quê? Para restituir o governo, para restituir a autoridade que Adão tinha entregue a Satanás quando pecou. Sabe por quê? Para que você e eu um dia possamos ter uma coroa de glória, uma coroa da vida eterna. Ele carregou uma coroa de espinhos. E quando ele estava na cruz, diz Isaías 52, versículo 14, como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que o de qualquer outro, e a sua figura, mais do que o dos outros filhos dos homens. Ele estava ali todo desfigurado, sangrando. 6 horas ele ficou crucificado, pagando um preço pelo seu pecado e pelo meu pecado. Ele estava fazendo a obra da redenção. Meus amigos, meus irmãos, e sabe um texto que me chama a atenção? Zacarias 13:6 diz assim: e se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Ele dirá, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Ele foi morto por Israel, pela humanidade. Deus se fez homem, se fez amor, e o que o ser humano fez? Mataram. Aí você pode dizer que crueldade daquele pessoal, foi romano, foi judeu? Não.
Ele se entregou. Foi você, fui eu, pelos nossos pecados. Aquela cruz era nossa. Ele pagou o preço. Ninguém tira a minha vida, ele disse, eu mesmo a dou. Ele se entregou por você e por mim. Quando ele estava lá na cruz, ele pronunciou 7 frases. 7 frases o Senhor Jesus pronunciou na cruz. Uma delas, ele disse, eu tenho sede. Você consegue imaginar isso? Aquele que disse, eu sou a água da vida. Aquele que disse, quem tem sede, vem a mim e beba. Ele disse, eu tenho sede. Aquele que veio para dar a água da vida, a cura, a libertação, a vida às pessoas. Os homens lhe negaram um copo de água. Talvez por isso, o Senhor Jesus já dizia no seu ministério, aquele que der, pastor Adolfo, ainda que seja um copo d'água, aos meus pequeninos não ficará sem recompensa. Os homens lhe dão vinagre, fel. Ele estava ali pagando o preço. Outra palavra que ele falou, lá na cruz sofrendo, lá na cruz sendo morto, oprimido. Ele olha para João, olha para Maria, e ele cuidava da sua mãe. Ele entendia o que é o mandamento de Deus de honrar pai e mãe. E ele agora pensa, quem é que vai cuidar da minha mãe? E ele olha para João, ele olha para Maria, e ele diz para João, eis aí a tua mãe. E diz para Maria, eis aí o teu filho. Dizendo para João, cuida da minha mãe. Querido, lá na cruz, Jesus lembrou da família. Você tem cuidado da tua família? Às vezes, irmãos, lá na nossa casa, por qualquer desconforto. Uma vez eu ouvi a minha pastora missionária Noeli, numa reunião de superintendentes. Nós estávamos num hotel, cadeira estofada, ar-condicionado, tudo arrumadinho, ajeitadinho. E de repente um ou outro começou a reclamar, porque a temperatura do ar, porque não sei o que. A missionária Noeli pegou a palavra. E ela disse, irmãos, nós temos que lembrar de onde nós saímos. Às vezes dentro da nossa casa, a gente reclama por besteira. A gente xinga, a gente ofende por nada. Qualquer desconforto. E Jesus lá na cruz, sangrando as suas mãos, o sangue escorrendo pela sua cabeça, suas costas, seu lado furado, seus pés furados. Ele não abriu a boca, como ovelha muda. E ele ainda lembrou da família. Quem ama a sua família? Queridos, não existe amor sem sacrifício. Não existe família sem sacrifício. Não existe casamento sem sacrifício. Por isso que Jesus falou assim, quem quer vir após mim, negue a si mesmo. Essa carne miserável, esse egoísmo miserável, nós temos que negar e deixar na cruz do Calvário, para que nós venhamos a diminuir e Ele venha crescer em nós. Que Ele venha crescer na tua casa, na tua família. Ele honrou a família. Eu fico imaginando, irmãos, Deus lá do céu, vendo tanta crueldade. Talvez, Jesus, eu não sei, isso falo eu, não a Bíblia, mas talvez Jesus ali, talvez percebeu que o Pai não estava se contendo com tudo aquilo. Penso eu, porque aí ele profere mais uma frase, ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, esta frase é um segredo para a nossa vida. Preste atenção no que eu vou dizer. Muitas das pessoas que te magoaram, muitas das pessoas que te ofenderam, às vezes teus próprios pais, fizeram coisas que não te agradaram, te traumatizaram. Muitas dessas pessoas não sabiam a gravidade dos atos que estavam cometendo. Eu acredito, irmão Ari, que ali Jesus estava vendo que as pessoas não tinham noção do que estava fazendo. E ele diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E como é que você e eu, como cristãos, não queremos perdoar as pessoas? Queremos alimentar mágoa no coração, rancor, raiva, ódio. Perdoa. Porque o maior homem que esteve nessa terra, que era homem e era Deus, ele era homem sim,
Ele nos entende, Ele nos compreende. Ele passou dificuldade, necessidade, por isso que quando você ora, Deus entende a tua oração. Porque Deus está no céu, mas há um homem lá no céu, Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que se fez homem para entender a sua criação. E que te faz filho quando você o recebe como Senhor e Salvador. Ele entende a tua dor, o teu sofrimento. Mas veja, Ele deu o exemplo. E quem sou eu para não perdoar? Sabe, irmãos, eu tenho muitas pessoas que fizeram mal para mim nessa vida. Tanto no passado como nos dias presentes. Mas Deus conhece o meu coração. No meu coração não há lugar para rancor, para mágoa de absolutamente ninguém. Ninguém. Porque eu entendi o que Jesus falou. As pessoas às vezes não sabem. Às vezes teu pai e tua mãe te maltrataram. Mas olha de onde eles vieram. Quem sabe eles também foram vítimas disso. Ninguém ensinou, ninguém explicava. Quem sou eu para não perdoar? Lá na cruz, Ele estava nos dando princípios, através das suas chagas, através das suas palavras. E Ele lá na cruz, Ele também disse, havia 2 ladrões, um à sua direita, um à sua esquerda. E olha como Ele dá à humanidade o livre-arbítrio. Irmão, ninguém pode roubar o teu direito de escolha. Ninguém. É você que escolhe. Aconteceu uma tragédia na minha vida. Aconteceu um problema na sua vida. Você escolhe virar um bandido, virar um marginal, ou você usar aquilo para você crescer, para você perdoar, para você ser alguém melhor e alguém que vai justamente ajudar as pessoas a não ter que passar por aquilo que você passou. 10% é o que acontece conosco. E 90% é o que você decide fazer com o que acontece com você. Você acha que é só você que sofre? Você acha que é só você que chora, querido? Ai, pastor, o senhor está aí, né, pastor? Deputado, não sei o quê. E isso e aquilo, irmãos. Diante de Deus, até as nossas justiças são como trapo de imundície. A Bíblia diz lá em Apocalipse, que quando Jesus se apresenta, os 24 anciões ali ao seu redor, todos eles pegam as suas coroas e jogam no chão e se prostram para adorar, porque só há um que é digno de ser louvado, glorificado e adorado, é Jesus Cristo. Não é cargo, não é posição. Diante de Deus, não tem maior, não tem menor, querido. Oh, meus amados. Sabe, irmãos, quase todos os dias da minha vida, eu lembro de onde Jesus me tirou. Quase todos os dias da minha vida. Eu lembro que eu era um trombadinha. Eu lembro que era para eu estar morto. Eu lembro da minha mãe batendo a porta. Tem alguma coisa para dar? Para os meus filhos não morrer de fome. Querido, Deus pode me colocar presidente do Brasil, se Ele quiser. Eu nunca vou deixar subir para minha cabeça. Nunca vou achar que eu sou melhor do que ninguém. Mas a Bíblia diz que Ele pega o pobre do pó, lá do monturo. Sabe o que é o monturo? É o esterco. E faz assentar entre príncipes. Por quê? Porque Ele lá na cruz, Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele pagou o preço do meu pecado, miserável pecador. Paulo disse assim, que ele era o maior dos pecadores. Quem sou eu para querer me justificar diante de Deus? Oh, queridos, Ele fez a obra na cruz do Calvário. Ele lá, 2 ladrões, um à esquerda e um à direita. Aconteça o que acontecer na tua vida, escolha Deus. Lá em Deuteronômio, Deus sempre dizia, eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Escolhe a bênção. Faça o que fizerem com você, nunca perca a tua salvação. Você sempre tem opção. Tem luta, tem problema, tem dificuldade. Eu escolho Deus.
Tem situações, querido, que você errou, reconheça, se humilhe. Fiz muito isso na minha vida, me humilhar, pôr o rosto no chão, pedir perdão. Tem situações que é injustiça da sua vida, só agradeça a Deus, porque Deus está preparando coisa melhor para você. Mas escolha andar com Jesus. Tinha 2 ladrões, e um falou assim: tu é o filho de Deus, desce daí. Arrogância, prepotência. Mas o outro disse: não fala isso, cara, nós estamos aqui porque merecemos, mas esse homem não fez nada, ele é um inocente. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus viu o coração daquele homem. Aí você vai dizer: mas é um ladrão. É isso, querido, quem sou eu para julgar? Eu não sou juiz da vida de ninguém. Eu não sei da realidade de ninguém. Eu não sei dos fatos, eu não sei das evidências. Quem sou eu para julgar? Jesus viu o coração, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Irmãos, eu acho que quando a gente chegar no céu, a gente vai ter tanta surpresa. Infelizmente, alguns que a gente pensava que ia estar lá, não vai estar. Mas felizmente, alguns que você até pensava assim: será? Eles vão estar, porque quem julga é Deus, Ele é o juiz, Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua vida. E Jesus olha para aquele ladrão com compaixão, com misericórdia. Ele diz: em verdade te digo, que hoje ainda estarás comigo no paraíso. É o evangelho da graça, é o Senhor Jesus. Lá na cruz, Ele estava ganhando almas. E às vezes a gente passa um ano inteiro sem evangelizar uma pessoa. Pastor, eu não sei como evangelizar. Está aí, ó, 4 leis espirituais. Está lá na porta. Está lá, Tiago. Está lá o folder, é só você ler. E você ganha uma alma para Jesus, cuidar de alguém. Ele estava na cruz ganhando almas, evangelizando. 5ª palavra. Veja, irmãos, ao meio-dia houve trevas. Eu penso que o próprio Deus quis esconder o céu para não ver tamanho sofrimento. E Jesus clama: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Talvez aqui esteja a maior dor que Jesus passou, maior do que todas as chagas, maior do que tudo que Ele enfrentou. A maior dor foi que Ele estava afastado do Pai. O Pai nessa hora não podia fazer nada por Ele, porque Ele tinha que pagar o preço pelos nossos pecados. E o tempo foi passando, Ele está lá desde as 9 horas pendurado naquele madeiro. E perto das 3 horas da tarde, Ele diz: está consumado. Estava chegando a hora dele entregar a sua vida, mas Ele cumpriu a sua missão. Ele escreveu com o seu sangue, Ele pagou o preço pela remissão dos nossos pecados, para que as promessas de Deus nos alcancem. Tudo o que acontece hoje de promessas e bênçãos na sua vida, foi gerado lá, na cruz. E em torno de 15 horas, 3 da tarde, Ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E diz a Bíblia que houve trevas, houve terremoto, mortos ressuscitaram. E diz a Bíblia que o véu do santuário, do Santo dos Santos, que separava o lugar santo do Santo dos Santos, onde estava a arca da presença, onde só o sacerdote entrava uma vez por ano, a Bíblia diz que aquele véu, de cima a baixo, ele é rasgado, representando o corpo de Jesus rasgado por nós, representando que agora nós temos autoridade para entrar na presença de Deus. Não é só o sacerdote uma vez por ano, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor pode ser salvo. Todos podem ter acesso à salvação, todos podem desfrutar da presença, todos podem ser filhos de Deus, todos podem conhecer o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Ele pagou o preço, Ele morreu, Ele entregou a sua vida. E o que fazem do seu corpo? José de Arimateia, Nicodemos, senadores, políticos cristãos, quando querem jogar o corpo de Jesus na vala comum, não, eles vão lá com leis, com autorização, colocam numa cova nova, num lugar novo, e Jesus é colocado ali.
cuidaram do corpo de Cristo, irmãos. Presta atenção no que eu vou dizer. O corpo de Cristo é a igreja hoje, você vai entender essa linguagem figurada. Sabe, é muito fácil cuidar do corpo de Cristo, das pessoas, do que representa a igreja, quando está vivo, quando tem milagre, quando as coisas estão acontecendo. Mas quando está morto, José de Arimateia e Nicodemos pegaram o corpo, lavaram, limparam, cuidaram, colocaram vestes novas. Só cuida daquilo que está morto, quem sabe que vai ressuscitar. Isso vale para o teu casamento. Está ruim, pastor, quando estava bom, tudo era mil maravilha. Agora que está ruim, tu vai pular fora do barco? Vai abandonar? Vai abandonar tua mulher? Vai abandonar teus filhos? Você está doido? Vai abandonar teu marido, irmã? José de Arimateia, Nicodemos, 2 políticos, eles cuidaram do corpo de Jesus morto. Não abandona a tua família, não abandona os teus filhos, não abandona a tua igreja. Tem luta, tem provação, tem sexta-feira da paixão, mas vai chegar o domingo da ressurreição, vai chegar o domingo da vitória, vai chegar a hora de pisar na cabeça do inimigo e cantar o hino da vitória. Eles cuidaram do corpo de Jesus, ele foi sepultado, mas no domingo de manhã, houve um terremoto, a pedra do sepulcro, ela rolou, e Jesus ressuscitou, ele triunfou sobre a morte, sobre o inferno, ele pisou na cabeça de Satanás, ele abriu as portas da salvação para você e para mim, ele ressuscitou, ele não está mais pregado na cruz, e essa é uma grande diferença, irmãos, que nós, cristãos, como os demais cristãos, mas nós cristãos, protestantes, evangélicos, você não vê ninguém na cruz, sabe por quê? Porque ele esteve sim na cruz, mas ele não está mais na cruz, ele venceu a morte, ele triunfou, ele saiu da cruz, ele saiu da sepultura, ele se levantou, ele venceu, ele pagou o preço. Quando ele ressuscita, ele fica 40 dias andando aqui nesta terra, ele aparece 10 vezes, primeiro ele aparece às mulheres, que eu acho que é mais fácil de se espalhar a notícia, as 2 primeiras aparições, foi para as mulheres, olha o quanto Jesus valorizou as mulheres, irmãos, irmãs, ele apareceu primeiro para vocês, olha quanto ele valorizou as mulheres. Quando fala do casamento, compara o homem com Cristo e a mulher com a igreja. E quem é que deu a vida um pelo outro? Homens que estão aqui, diga comigo. Cristo, o homem representado em Cristo, a mulher representada na igreja. Mistério do casamento. Quem é que deu a vida? Foi a igreja que morreu por Cristo ou foi Cristo que morreu pela igreja? Os homens que estão casados, respondam para mim. Cristo. Não existe amor sem sacrifício. Sacrifica pela tua casa, porque a vitória vai chegar. E veja, irmãos, aqui, ele aparece aos 2 discípulos no caminho de Emaús, 4 vezes aos apóstolos, mas ele aparece, irmãos, única e exclusivamente para Pedro. Por quê? Porque Pedro, Jesus chamou ele de Satanás, porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Olha o amor desse Deus, ele não desistiu de Pedro, ele aparece exclusivamente para Pedro, ele não desiste de você, querido, só há um jeito, é só se você mesmo não quiser, mas se tiver no seu coração um pouquinho só do desejo, ele vem para você, se tiver um pouquinho só, eu quero Deus, ele vem, ele não desiste de você, ele vai ao teu encontro, ele aparece para Tiago, ó, o irmão dele, não é o Tiago apóstolo, é o Tiago irmão de Jesus, que não tinha ainda se firmado, e depois Tiago vira pastor da igreja em Jerusalém, ele aparece a mais de 500 irmãos, vitorioso, e ele pede aos discípulos para anunciar a salvação, ele então, Atos 1, 9 a 11, olha o que acontece depois de 40 dias, e quando dizia isso, vendo eles, foi elevado nas alturas,
E uma nuvem o recebeu, ocultando-o de seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 anjos vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vocês foi recebido em cima no céu, há de voltar, assim como para o céu o viste ir. Ele ressuscitou, ele subiu aos céus, mas ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Nosso respeito a todas as religiões. Muitas fazem o bem, tentam ensinar as pessoas, mas só há um nome dado entre os homens, pelo qual importa que nós recebemos a salvação. Só há um que morreu por nós, só há um que ressuscitou, só há um que disse: eu voltarei. É Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, é Ele. Apocalipse 1, 5-8. Olha o que Ele nos constituiu. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, ele foi o primeiro, porque nós vamos ressuscitar também com ele. E o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos constituiu reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Ele te constituiu, querido, reis e sacerdotes. Ele devolveu o domínio para você vencer toda a obra do mal. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as nações da terra se lamentarão sobre ele. Amém. Pois diz ele: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, e o que era, e o que há de vir. O Todo-Poderoso é Jesus Cristo, o Senhor. Ele é o nosso Rei, nosso Senhor, nosso Salvador. Aí você pensa assim: mas pastor, e aquela imagem, ele na cruz? Nós respeitamos quem faz isso, cada um vai dar conta com Deus, que a Bíblia diz para não fazer imagens também, mas cada um vai dar conta de si. Mas sabe como que nós vemos Jesus hoje? Ele não está mais na cruz. Sabe como que ele é hoje? Apocalipse 1:13 em diante. João ouviu, ele disse: no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Diga: Jesus Cristo. Olha como ele é hoje, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e os seus cabelos brancos como lã branca como a neve, os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como o som de muitas águas, e tinha na sua destra 7 estrelas, representam igrejas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto resplandecia como o sol na sua força, na sua intensidade. E João diz: quando o vi, eu caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último e o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todos sempre, amém, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é Cristo, esse é Jesus, esse é o nosso Rei, esse é aquele que venceu a morte, venceu Satanás e ressuscitou. É esse Cristo que nós pregamos, é esse Cristo que nós anunciamos. Oh, estas são as boas novas que nós anunciamos. Você não precisa ir para o inferno, você não precisa morrer no pecado, não. Ele hoje oferece de graça aquilo que para ele custou tudo. Ele oferece para você e para mim. E a única coisa que ele pede: filho meu, dá-me o teu coração, entrega a tua vida para mim, entrega o teu coração. É tudo que ele pede, que nós possamos viver para ele. Curve a sua cabeça, por favor. Pai, nós te louvamos, oh Espírito Santo de Deus. Pai, nós sentimos aqui a tua presença, o teu agir. Obrigado, Pai.
Aquela cruz era minha. Oh Jesus, o preço dos meus pecados, Senhor, era digno de morte, de condenação, mas o Senhor enviou seu Filho para morrer por mim, para morrer por cada um de nós. Pai, nesta noite estamos na tua casa, meu Deus, vamos participar da ceia. Perdoa, Senhor, nossos pecados, nossas falhas, meu Deus, continua operando nas nossas vidas. Pai, nós queremos hoje lançar fora todo o nosso orgulho, toda a nossa arrogância, todo o nosso egoísmo, toda a nossa justiça própria, Pai. E queremos nos prostrar diante de Ti, para Te adorar, para Te glorificar pela obra que o Senhor fez por cada um de nós na cruz do Calvário. Meu Deus, completa esta obra hoje, Pai. Se há alguém aqui afastado dos Teus caminhos, se há alguém que ainda não recebeu o Senhor Jesus, hoje a porta da salvação está aberta. E enquanto eu oro, eu quero perguntar se tem alguém aqui, eu nem vou chamar aqui à frente por causa do horário, mas se tem alguém aqui, que você está afastado dos caminhos do Senhor, se tem alguém aqui entre nós, que você nunca recebeu Jesus publicamente no seu coração, como Senhor, Salvador da tua vida, se tem alguém aqui, só dá um sinal com a sua mão. Não vou chamar nem aqui à frente, mas só dá um sinalzinho, se tem alguém aqui entre nós. Só dá um sinalzinho com a sua mão. E eu vou orar por você. E se tem alguém aqui, que já conhece Jesus, está na casa de Deus, mas ainda tem um monte de coisas que você precisa consertar, que você precisa restaurar no altar da tua vida. Sabe, irmãos, pecado não é só roubar, matar, prostituir. Pecado é ser omisso, é ser desobediente, é ser infiel. Pecado é não cumprir a palavra do Senhor. Pecado é ser relaxado com a obra de Deus, é ser negligente. Se tem alguém, fala agora com Deus. Enquanto eu faço essa oração, você fala com Deus, para em seguida nós participarmos da ceia. Pai, eu oro com teus filhos. Meu Deus, aquele que está afastado, que possa voltar aos teus caminhos hoje. Aquele que já está na tua casa, Pai, mas tem sido negligente com a família, negligente com a tua obra, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia. Oh, meu Deus, a tua palavra diz: a quem muito é dado, oh Jesus, muito será cobrado. Tua palavra diz que o julgamento começa pela casa do Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Aqueles que são infrutíferos, aqueles que não estão produzindo no teu reino, aqueles que não têm vida contigo, Senhor, que não têm vida de oração, de meditação da tua palavra, perdoa-nos, Senhor. Aqueles que não têm buscado em primeiro lugar o teu reino, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Pai, e que possamos entender o teu propósito para as nossas vidas. Perdoa, Pai, até os pecados que nos são ocultos. Aquele que ainda guarda mágoa no coração, ira, ódio, raiva, perdoa, Senhor. E purifica as nossas vidas, Senhor. Que sejamos nova criatura, que possamos ganhar almas, Pai, nossa família, não com palavras, Pai, mas com o nosso comportamento, com o nosso estilo de vida. Usa-nos por Ti, Pai. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem misericórdia de nós, porque toda ceia, Pai, o Senhor nos lava, nos purifica dos pecados, através do sangue de Cristo. Toda ceia nos renovamos, Pai, nos fortalecemos, nos convertemos um pouquinho mais, Senhor. Toda ceia deixamos o Senhor trabalhar, lapidar a nossa vida, Pai. Oh, meu Deus, arranca de nós tudo que não provém de Ti. Dá-nos consciência, meu Deus, entendimento da obra que o Senhor quer fazer na nossa vida. Nós estamos aqui, Pai, eis-nos aqui. Te louvamos, Pai, arranca agora toda a culpa. Pai, pedimos perdão, Senhor, arranca agora, meu Deus, todo o mal da nossa vida. E que possamos participar da ceia, não por nossos méritos, mas pela obra de Cristo. E que possamos participar da ceia, porque queremos sempre ter comunhão contigo, com os irmãos, Pai, porque entendemos que não devemos nos ausentar da ceia, só mesmo se não quisermos ter comunhão com o Senhor, mas em toda a ceia, nos apresentamos e pedimos a Tua força para melhorar a cada dia. Senhor, Tu és o oleiro, nós o barro, completa a Tua obra na nossa vida.
Nós te louvamos e com alegria participamos da ceia do Senhor. Usa-nos por ti, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora você aplaude o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que nos perdoou, nos justificou, nos santificou, nos lavou no seu sangue, e os nossos pecados, ainda que fossem vermelhos como o carmesim, se transformam brancos como a neve. Amém? Agora fala para quem está perto do seu lado aí, fala assim, ó, Ele fez a obra por nós. Ele fez a obra por nós. Você pode se alegrar na presença do Senhor. Agora eu quero chamar aqui à frente os irmãos. Nós vamos fazer aqui mais ou menos como foi na noite em que o Senhor Jesus participou. Claro que aqui é só um início, até para você ver como vai ser o teatro do próximo domingo. Então quero chamar aqui à frente os irmãos que vão me ajudar. É como fosse Jesus com seus discípulos. Por favor, pode vir para cá. Aleluia. Pode se posicionar aqui, queridos. Pode deixar esse fundo aí que tá bom. Glória a Deus. Pode chegar mais perto aqui, Tiago. Isso. Olha só. Nós vamos fazer assim agora, irmãos. A ceia que nós vamos participar. Os irmãos já vão se posicionando, por favor. Pode ir pegando lá os elementos. Nós assamos hoje carne de cordeiro. Claro que é só um pedacinho para cada um. Tem aí ervas amargas também. Não sei se é rúcula, o que é que está aí. Mas é sem tempero. E nós vamos participar, mais ou menos como foi naquela noite que Jesus participou. O suco da uva. Então, como nós vamos fazer? Você vai vir aqui pelas laterais. O pessoal ainda vai jogar um álcool aí na sua mão, né? O Victor vai ajudar. Acho que pode ser ali no Tamari, Victor. Que daí fica espaço para eles virem. Aí aqui vai ser duas filas, ó. Uma passa aqui, outra aqui, para ser rápido. E volta pelo centro. Aqui da mesma forma. Quem vai ficar lá? O João? O João pode ser nesse vão aí, João. Que daí fica espaço para o pessoal andar. Ele vai jogar álcool na sua mão. As crianças já subiram, os juniores subiram? Não? Então alguém avisa lá para subir a criançada que eles vão participar também. Aí vai passar aqui, e aqui duas filas também, e você vai levar lá para o seu banco e espera. Porque diz a palavra, o apóstolo Paulo falou assim, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, disse, comei, isso é meu corpo que é dado por vocês. Isso ele fez na quinta-feira. Mesma forma o cálice, tomai, bebei, isso representa, é o meu sangue que é dado por vocês. Fazer isso em memória de mim. É o que nós estamos fazendo hoje. Participando da ceia com reverência, com devoção. Então eu quero que você agora, não precisa nem levantar. Vai levantando as primeiras fileiras. E você vai vindo aqui com alegria. Você vai pegando, volta para o seu lugar. Vem pelas laterais e volta pelo centro. Enquanto nós vamos louvando e adorando ao Senhor. Fique em espírito de adoração a Deus. Adore ao Senhor. É um momento de muita reverência. Isso, os discípulos organizam aí, tem que ter duas filas para andar aí, tá? Ou quem está aí? Isso, duas filas aqui, duas lá. Isso. Vem adorando ao Senhor. Lembre do preço que Ele pagou por mim e por você. Lembra do preço. Pode vir todos para participar. Leva e segure e aguarde para nós participarmos juntos. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis, e mesmo o traidor recebe assim teu vinho e o pão, ao invés de rancor. Lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e
hoje ceiar, e era o louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu meigo olhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu meigo olhar a minha salvação. Ele via a mim, o meu Jesus pensava em mim. Na mesa o pão, o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem, de um lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis. E mesmo o traidor recebe assim teu vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Glória a Deus. Naquele partir Queridos, estava todo o meu ser, partido quero pedir para você fazer algo que talvez você nunca fez. Hoje é uma ceia diferente, amém? Amém, Jesus? Eu creio que a igreja entendeu o sentido da Páscoa. Então eu quero pedir para você dobrar os seus joelhos, segurando os elementos. Eu vou também aqui com os discípulos aqui. Dobre os seus joelhos. Levanta os elementos. Levanta nas duas mãos. Se você tem algum problema de joelho, de coluna, pode ficar sentado, tá? Não te preocupa. Levanta os elementos na sua mão. Pai, nós te louvamos. Oh, Jesus, aquela cruz era nossa, Pai. Oh, Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, obrigado. Não somos dignos, Senhor. Foi a tua obra, Pai, quem éramos nós? O Senhor morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, miseráveis que somos, Pai. Pai, neste momento nós consagramos os elementos, Pai. Consagramos o pão, o suco da uva, mas também, Pai, consagramos esta erva amarga, esta carne de cordeiro. Meu Deus, e ao participar, fazemos em memória do Senhor, que tenhamos comunhão contigo, comunhão uns com os outros, que a tua igreja receba vida, receba saúde. Assim nós consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora presta atenção, não tenha pressa, coma dessas ervas amargas, lembrando da onde Jesus te tirou. Coma deste pão, coma desta carne do cordeiro, lembrando que Ele é o cordeiro. E depois você toma o suco sem pressa, querido. Esse momento é você e Deus, é para marcar a tua vida espiritual. Faça isso enquanto nós adoramos ao Senhor. na mesa o pão, o vinho também, no peito uma dor, com aquilo
abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis, e mesmo o traidor recebe assim teu vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. O menino cantou depois de ceiar, e era um louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Aleluia. Você que já participou, vai ficando em pé. Vai ficando em pé. Vai levantando as suas mãos. E vai adorando esse Jesus. Vai adorando esse Jesus maravilhoso. Levanta as suas mãos. Levanta as suas mãos. E vai adorando, adorando. Diga obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Oh, você que está aí com a sua família. Só adore, só adore, só adore, só adore. Obrigado, Jesus, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. O Senhor pagou o preço, o Senhor levou as minhas culpas, os meus pecados. O Senhor arrancou o fardo do pecado. O Senhor quebrou, arrancou todas as maldições, todas as pragas. O Senhor tem liberado tuas promessas, tuas bênçãos. E a principal das promessas, a vida eterna. Por isso nós te louvamos, nós te adoramos, nós te exaltamos. Obrigado, Jesus, obrigado, obrigado. Só agradeça, só agradeça. Obrigado, obrigado, Jesus, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Você que está com a sua família, pega na mão da sua família. Oh, Pai, como o Senhor disse para João, Pai, como o Senhor disse para Maria, nós vamos cuidar da nossa casa, do nosso lar, Pai, não vamos desistir do nosso casamento, Pai. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, continua fluindo nas nossas vidas. Oh, recebe o teu milagre, recebe cura. Recebe a restauração do teu lar, da tua casa, da tua família. Recebe poder de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Oh, não há mais culpa, não há mais pecado que te prenda. Ele levou. Ele levou. Não há mais fardo para carregar. Não há mais pecado para pagar. Ele pagou o preço. Recebe vida, recebe cura. Recebe agora a libertação, a saúde, poder de Deus. É Jesus, 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 Jesus. Ele salva, Ele batiza no Espírito Santo, Ele cura, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele é o Rei que um dia vai voltar. Oh, nós te louvamos, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração.
Louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Oh, Jesus, obrigado, obrigado. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome. Santo é teu nome. Jesus. Santo és tu, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Recebe poder de Deus, recebe da presença do Espírito Santo. Oh, Pai, te visita nesta noite. Obrigado, Jesus, obrigado, obrigado. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, vamos aplaudir, aplauda com a boca aberta, glorificando, exaltando ao único que é digno de todo louvor, toda adoração. Amém. Amém, Jesus. Agora dá um abraço, aperta a mão, porque agora pode, né? De quem está perto de você. Diga: Deus fez uma obra nas nossas vidas. E você pode assentar na presença do Senhor Jesus. Glória a Deus.